A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um TOTUS Responde aqui, realizado pela consultoria de segmentos da TOTUS. Hoje nós vamos tratar o assunto sobre o CTE, né, conhecimento aí de transporte eletrônico. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais nas mudanças que ocorreram, que já entraram, né, e entrarão em vigor agora nesse ano de 2023. E estaremos abordando aqui mais o tema será mais conceitual, porém nós temos aqui conosco também a equipe aí do produto, estará no chat respondendo algumas perguntas. Ao final também eles vão entrar com a gente para deixar aí, falar algumas considerações, mas estaremos aí também no chat durante todo o evento. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode colocar aí no campinho perguntas. Nós estaremos respondendo para vocês, tá bom? Antes de começarmos aqui, eu vou deixar alguns recados, enquanto o restante do pessoal vai entrando. Este webinar vai ser gravado, ele vai estar disponível lá no nosso campo Biblioteca do Espaço Legislação. Ao final da apresentação também eu vou estar mostrando para vocês onde vocês podem estar acessando o Espaço Legislação e também todo o nosso conteúdo e a biblioteca de acesso a este webinar gravado, tá bom? A câmera de vocês e o áudio também estão todos fechados. Qualquer dúvida que tiver, qualquer pergunta, pode colocar no chat, estaremos respondendo. Ao final, se tiver um tempo, nós respondemos aqui no ao vivo. Caso não sobre tempo, nós estaremos pegando aqui, né, baixando todas as perguntas e respondendo uma a uma por e-mail para vocês, tá bom? Nós temos o e-mail de vocês cadastrado aqui na hora que vocês se cadastram para assistir o webinar, então estaremos respondendo cada pergunta por e-mail, caso não sobre tempo aqui no ao vivo. Caso vocês também tenham alguma pergunta que não conseguiu fazer na hora do webinar, também pode estar direcionando para o nosso e-mail do evento, né? TOTUS Responde, vou estar mostrando também no final. E é isso, esses são os recados. Eu vou dar 2 minutos para esperar o restante do pessoal entrar e nós já começamos, tá bom? Eu vou pedir para quem já está aqui na sala, dar um ok no chat, me dizendo se consegue ver a minha tela, tudo certinho de apresentação inicial, e se o meu áudio está bom.
Bom, vamos começar. Muito obrigado pelo ok de todos aqui no chat. Acredito que já tenha entrado um número considerável aqui de pessoas. Nós vamos começar, tá bom? Vou começar aqui me apresentando. Eu me chamo Magali Barreto, eu faço parte aqui da consultoria de segmentos da TOTUS. Nós atendemos tanto clientes internos e externos, em relação a dúvidas tributárias, também trabalhista e previdenciária, tá bom? Aqui, neste material, também contém o QR Code do meu LinkedIn. Lá também eu compartilho algumas notícias do nosso blog fiscal, do nosso espaço legislação. Então, sempre que tem alguma novidade em primeira mão, nós já noticiamos tanto no blog e eu também às vezes compartilho lá nas minhas redes. Caso você queira me adicionar, seja muito bem-vindo lá, tá bom? O que nós vamos ver aqui na nossa agenda hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos trazer um pouquinho sobre o conceito relacionado ao tema CTE. Em seguida, o pessoal que está aqui conosco do produto, eles podem estar falando, né, apresentando aí, trazendo alguns prazos em relação às alterações que tivemos. No final, eu vou estar apresentando o espaço legislação que nós temos e, por último, caso sobre um espaço aqui, um tempinho, nós vamos reservar para dúvidas que vocês estarão colocando aqui no chat, nós estaremos respondendo. Só lembrando também que aqui na ferramenta, na aba Documentos, a apresentação que será mostrada aqui para vocês também está anexada aí na aba Documentos. Vocês podem estar acessando aí, baixando o material, tá? Conceito, vamos lá. Começar falando, né, o que é o CTE, quando ele surgiu. Então, o CTE ele é um documento, né, de existência exclusivamente digital. Ele é emitido de forma digital e ele é armazenado eletronicamente e ele tem o intuito de documentar uma prestação de serviço aí voltada totalmente para o transporte. Então, o CTL foi criado aí em meados de 2007, né, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, no caso aí, resumidamente nós chamamos de CONFAS, e também pela Receita Federal do Brasil teve um envolvimento aí para a criação desse documento. Só que só 10 anos depois, o CTE ele começou a ser de obrigação, se tornou, né, obrigatório aí para os transportes rodoviários das empresas que são cadastradas com regime de apuração normal. Então, aquelas empresas também que são optantes pelo Simples Nacional e as que são registradas aí no multimodal de cargas. Então, todas essas empresas, só 10 anos depois do ano de 2007, passaram a ser obrigados aí à emissão desse documento eletrônico, o CTE. Então, só lembrando que aí tem uma observação, né, que apenas as microempresas, os MEIs, eles não possuem obrigatoriedade de emitir o CTE, né, mas caso eles queiram, eles podem, né, solicitar o credenciamento aí de forma voluntária junto à Cefaz do seu estado aí, de cada estado que a empresa está localizada. MDFE. O que seria esse MDFE aí em paralelo com o CTE? Então, ele é um documento, né, de manifesto eletrônico de documentos fiscais. Ele também é armazenado eletronicamente, a existência dele também, assim como o CTE, é apenas digital e serve para vincular todos os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada. Ou seja, né, vou explicar aqui um pouquinho melhor. Vamos se dizer assim que uma mesma operação no transporte, ela pode ter mais de um CTE. Então, se caso nesta operação, como existe, né, várias transportadoras aí que tem várias operações dentro de um mesmo CTE.
Se isso acontece, é preciso gerar um MDFE, aí que entra esse documento. Por quê? Porque ele reúne em si todos os outros documentos e ele faz um resumo de toda a operação de transporte. Então, ao invés de ficar com vários documentos, o MDFE ele faz um resumo armazenando, né, todos os outros documentos. Então, a diferença, vamos fazer aqui um paralelo com o CTE, a diferença do CTE e do MDFE, ela fica pelo fato de que, primeiro, deve ser emitido sempre que as transportadoras terceirizadas não contratadas para fazer o transporte de cargas. Enquanto, né, o segundo aí, o MDFE, ele é exigido nas operações interestaduais. Então, até mesmo quando o transporte de carga é feito pelo próprio dono aí da carga. Então, essa é a diferença entre eles aí. Eles têm uma relação, né? Porque os CTL pode ser emitidos vários e o MDFE é praticamente um resumo. Então, essa é a relação que tem o CTE e o MDFE aí entre eles. Então, o CTL deve ser feito, né, sempre que houver uma contratação de transportadora terceirizada. E já o MDFE deve ser emitido sempre que houver operações interestaduais, né? Ou seja, se houver aí uma locomoção para outros estados, deve ser gerado o MDFE. Penalidades. Falando de CTE, quais as penalidades que existem caso não seja emitido ou caso uma carga seja transportada sem esse devido documento? Então, como diz aí no material, né, a emissão do conhecimento de transporte, ela é obrigatória para todas as empresas, como eu disse lá no começo, as empresas que realizam a prestação de serviço de transporte de cargas, tanto intermunicipais como interestaduais. As penalidades, elas variam de acordo com cada estado. Então, cada estado ele tem leis, decretos específicos que penalizam caso a empresa transportadora não tenha esse documento de CTE para poder apresentar ao fisco, né? Então, cada estado tem suas regras específicas, mas em geral, o governo, né, federal aí que legisla, que leva todas as legislações, ele determina aí uma multa variável de R$ 550 por documento. Então, cada documento que não é emitido ou documento que é emitido com alguma ressalva ou algum erro, são R$ 550 que varia em torno das penalidades. Transitar também uma carga sem o CTS, sem o devido documento, é considerado também um crime contra a ordem tributária. Isso também está previsto em legislação, né? Os tópicos lá incluem transitar com mercadoria sem documento e também acarreta nos veículos retidos e no atraso da entrega. Muitos veículos acabam sendo retidos, vamos dizer, é chamado aí a barreira fiscal pelo fisco, e acaba ficando, às vezes, 2, 3 dias parado lá até que a documentação seja regularizado, né? A nota fiscal, o documento fiscal seja regularizado. Então, esses veículos acabam sendo retidos, atrasando, né, o fluxo da operação aí da empresa, atrasos na entrega e sabemos que isso traz graves consequências aí para a empresa, também perante o cliente que está esperando a mercadoria. Agora aqui falando em mudanças, eu vou abordar aqui algumas mudanças que houveram para este ano de 2023 em relação ao CTE. Saiu um manual, né, também aí o Manual de Orientação para os Contribuintes 4.0, houveram várias alterações e nós vamos aqui explanar cada uma delas. Então, nós temos aqui
um cronograma básico, né, onde diz aí nós vamos abordar com mais a fundo as mudanças que teve em relação ao fim da nota fiscal de anulação, né, que vai começar a entrar em vigor aí a partir do dia 3 de abril de 2023. No caso, aí vai ter um período de homologação e mais para frente, lá para o meados de junho, vai ter a entrada dessa norma aí em produção. Em seguida, nós temos ali também abaixo mostrando que no dia 1º de junho de 2023 vai haver a inutilização sobre a quebra de sequência na emissão. Então, mais para frente, nós vamos falar o que será, o que é aí essa quebra de sequência de emissão que não vai mais existir. Também no dia 1º de janeiro deste ano, houve o fim da obrigatoriedade de impressão do DACT, do DACT-OS, do DANF e de outros documentos que nós vamos estar falando mais à frente. No dia 1º também de janeiro deste ano, foram criados novos eventos para envio aí do CTE. Nós vamos ver em detalhes quais foram esses eventos. No dia 3 de abril também de 2023, nós vamos ter uma mudança em relação à manifestação de prestação de serviço em desacordo. Nós vamos ver mais à frente o que teve de alteração em relação a isso. E também no dia 3 de abril, aí também em fase de homologação, nós vamos ter o fim do status do CTE denegado. Eu vou estar explanando mais à frente aí. Então, esse cronograma, de forma resumida, é para entender aqui os tópicos que nós abordaremos mais à frente, em detalhes de todas as mudanças que vão ocorrer. E que também já estão ocorrendo a partir começou dia 1º de janeiro deste ano. Passei um pouquinho aqui demais, estou voltando ao começo aqui. Bom, vamos lá. No final do ano passado, então, houveram várias publicações de ajustes, né, CNF, que começou pelo 48, 49, 50, 51, e esses ajustes CNF trouxeram várias alterações relacionadas ao CTE. Como eu demonstrei ali no slide anterior, né, ali um cronograma de todas as alterações, nós vamos entrar mais a fundo, vamos ver cada uma delas agora. Então, o primeiro aí que temos é o fim da NFE de anulação. O que acontece? Então, a partir do dia 3 de abril de 2023, que vai ser aí a fase de homologação, vai acontecer o quê? Que após o transportador, a empresa transportadora, ela ter em mãos o manifesto de prestação de desacordo, que esse manifesto nós vamos falar mais à frente também, ela pode passar diretamente para a emissão do CTE e substituir. Ele não vai ter mais a necessidade de solicitar uma nota fiscal de anulação, né, dos valores, ou emitir um CTE de anulação para só então depois poder emitir a nota fiscal correta. Então, ele não vai ter mais essa questão aí da nota de anulação. Antes, ele tinha que primeiro fazer uma nota de anulação para depois gerar o documento corretamente. Recentemente, então, a regra foi mudada. Não vai mais existir a nota fiscal de anulação, né, ou CTE aí de anulação, como é chamado. E ambos esses dois procedimentos eles serão substituídos exclusivamente pelo evento de prestação de serviço que é desacordo de conformidade. Também nós vamos falar mais à frente. Então, vai haver aí uma manifestação de prestação de serviço em desacordo. Após o transportador estar com esse manifesto em mãos, ele vai poder seguir né, com a emissão aí do novo documento, sem precisar primeiro fazer um documento de anulação. Então, esse foi um avanço. Acredito que muitas empresas transportadoras esperavam esse posicionamento, né, o fim desse processo aí de anulação, porque acaba gerando aí um esforço maior das empresas.
Então, tirando essa parte do processo, acredito que simplificou e muito para muitas empresas aí que são do ramo de transportadora. O fim do status do CTE denegado. Então, aqui no tópico vem dizendo, se houver irregularidade, né, por parte da empresa, o documento será rejeitado, mas ele não ficará armazenado na Cefaz, tendo o status como definitivo. Então, enquanto não for regularizadas as pendências, todos os novos CTEs enviados ficarão como rejeitados. Então, o que acontece aí com essa parte do CTE denegado? Antes desta mudança, quando a empresa ela tinha qualquer regularidade lá perante o fisco, a Cefaz do seu estado, os documentos que eram enviados, os CTEs que eram enviados, eles ficavam com status de denegados. Então, a partir aí do dia 3 de abril, caso a empresa tenha qualquer regularidade, o documento ele vai ser rejeitado, mas ele não vai ficar com aquele status final definitivo, que antes ficava com status de denegado. Não, não vai mais acontecer isso. O documento não vai mais ficar com esse status definitivo de denegado, ele vai ser apenas rejeitado. Então, se a empresa, no meio do processo que o documento ele foi rejeitado, realizar a regularização das suas pendências, que está impedindo o CTE de ser aprovado, se no meio do caminho ela regularizar suas pendências e enviar novamente o documento ele vai mudar, né, o status, ele vai ficar com o status de autorizados e ele vai seguir normalmente enquanto não for, ele vai seguir normalmente autorizado. Porém, enquanto não for regularizadas as pendências da empresa, todos os novos CTEs enviados ficarão rejeitados. Mas, se forem regularizados, a empresa pode voltar lá novamente, enviar os documentos e eles serão autorizados. Acredito também que esse aqui foi um grande avanço, né? Antes os documentos eram status definitivo, ficar denegado, e aí tinha que realizar novamente. Hoje não. Hoje vai ser a partir de abril, vai ser diferente, não vai haver mais esse status de denegado, e todas as notas poderão ser reenviadas e serão automaticamente autorizadas. Inutilização sobre a quebra de sequência na emissão. Neste tópico aí vem dizendo que não será mais preciso inutilizar as numerações do CTE, que não foi vinculado a algum documento emitido. Então, o que acontece aí? As empresas, as transportadoras, quando ela editava, né, quando vai editar uma numeração de forma manual aí no sistema, acontece algumas situações a quebra da sequência da numeração do CTS. Acaba ficando aí desordenado, sai da sequência por algum motivo aí de sempre tem que realizar alguns ajustes manual. Só que quando isso acontece hoje, né, ainda, é necessário inutilizar os números que foram pulados. Então, dessa forma, isso daí era uma forma do quê? De informar a Cefaz que houve um erro, né? Foi um erro mal intencionado. Então, para evitar que o fisco pudesse notificar, então as empresas acabavam aí informando a Cefaz sobre a inutilização dos números pulados. Então, a partir de 1º de junho de 2023, não vai ser mais preciso inutilizar a numeração do CTE, que não foi vinculado a algum documento aí emitido. Então, se caso a empresa teve um documento emitido, esqueceu lá por algum motivo, pulou a sequência, esqueceu de vincular ao documento, ao CTE, não será mais necessário, né, fazer todo esse processo de inutilização da nota, comunicar, né, a Cefaz. Esse processo
ele vai ser inutilizado a partir do dia 1º de junho de 2023. Então, a empresa pode automaticamente só regularizar a numeração. Claro que nós orientamos sempre que houver essa quebra de sequência, que a empresa ela faça a regularização e mantenha a documentação, mesmo que não for enviar para a Cefaz, comunicar a Cefaz, mantenha a documentação nos seus históricos, né, desses ajustes, porque mesmo que ele vai ser inutilizado, né, esse processo, é sempre bom termos guardados, estarmos resguardados para que, se porventura o fisco vier notificar, a empresa ela tem como apresentar aí o que aconteceu e poder regularizar a sua possível situação, tá? Também nós vamos falar aqui no próximo tópico sobre o fim da impressão do DACT, do DANF, do DACT OS e do DANF. Isso também foi considerado aí um avanço tanto da parte da tecnologia, como também de melhoria para as empresas transportadoras em relação à documentação, a facilidade, né, também para os transportadores. E o fim da impressão, ela teve o seu acordo aí através desse ajuste CNF número 48, também veio do 49 e do 50. Então, ele diz o quê? Que esses documentos, eles são todos auxiliares do CTE, tá? Que acompanha lá a carga quando ela vai para o seu destino final. O ajuste CNF, ele dispensou de apresentar esses documentos de forma impressa a partir de janeiro de 2023. Então, essa regra já está valendo. Lembrando aqui, fazendo um adendo muito importante, que não está dispensado de emitir o documento, tá? O documento ele precisa ser emitido, porém a forma de apresentar ela pode ser diferente, porque antes, vamos dizer assim, um caminhoneiro lá que ia fazer as entregas, ele precisava ter esse documento impresso, porque quando ele passasse em qualquer barreira do fisco, ele tinha que apresentar esse documento impresso. Hoje não, hoje ele pode apresentar esse documento no celular, no tablet, sem precisar que o documento ele possa ser impresso, né? Mas nós temos também aqui que ressaltar, uma observação muito importante, que tem alguns casos que ainda é obrigatório a emissão do CTE, ter o CTE impresso em mãos. Algumas situações são, né, por exigência da transportadora, tem transportadora que ainda vai querer manter esse documento de forma impressa, como forma de controle mesmo. Então, se a transportadora obrigar, é necessário imprimir, tá, os documentos auxiliares aí. Também, por solicitação do tomador de serviço, o contratante, se o contratante ele falar, eu quero o documento impresso, então aí também fica obrigado, a empresa também é obrigada a emitir o documento para disponibilizar ao tomador, o contratante do serviço. E também ele é obrigado a imprimir o DACT quando o documento fiscal de origem for emitido em contingência. Então, nós chamamos aí de documento emitido em contingência no CTE de formulário de segurança, né? É o FSDA, que é o documento auxiliar. Então, se não o documento, por algum motivo, foi emitido em contingência, porque a Cefaz estava com problema de autorização, entre outros, nós temos que imprimir pelo menos o DACT para que seja acompanhado junto com a carga aí. Então, essas são as observações importantes, que ainda continua obrigatório a impressão. Tirando isso, não é necessário imprimir, tá? Apenas aí tê-lo em forma digital. Vamos falar aqui também, foram criados
diante de todas essas mudanças, né, que ocorreram, também foram criados novos eventos para o CTE. Então vamos entender aí o que foram esses eventos que foram criados. Foram criados também através do ajuste CNF número 50. Então, além da apresentação da desobrigação da impressão do DACT, que veio do ajuste CNF 50, houve também, nesse mesmo ajuste, a criação de novos eventos. O primeiro evento aí foi um insucesso na entrega do CTE. O que acontece nesse evento que foi criado? Na impossibilidade, se não houver possibilidade de entregar a mercadoria, né, pelo transportador, por algum motivo, não conseguiu entregar, o cliente não estava presente no momento para poder receber, esse evento aí, ele será gerado mediante uma declaração. Então, vai ser gerada uma declaração, nessa declaração tem que conter os motivos que impediu a conclusão lá do serviço de transporte e será enviado esse evento aí de insucesso na entrega do CTE através desta declaração. Outro evento também que foi criado foi o cancelamento de insucesso na entrega do CTE. Então, este evento aí é caso o evento de insucesso, que é o primeiro evento que falamos na entrega do CTE, tenha sido enviado por algum equívoco, ele pode ser anulado. Então, de acordo com o envio desse evento, se eu enviei o primeiro evento aí, que é o insucesso na entrega do CTE, enviou sem querer, ele pode cancelar esse envio, fazendo cancelamento do insucesso na entrega do CTE. É um novo evento aí. Temos um outro evento também que chama o evento de comprovação de entrega da CTE. Ele foi instituído através da nota técnica também que saiu em relação a essas mudanças. A nota técnica foi a 2021, na primeira versão. E ele é o quê? Ele é a comprovação de entrega e de recebimento da mercadoria. Então, o que acontece aí nesse evento? A partir de uma captura da imagem, né, dos registros lá dos eventos dos documentos fiscais eletrônicos, ele pode fazer a comprovação de entrega deste CTE. Hoje, muitas empresas transportadoras aí já utilizam, né, dessa comprovação de entrega. Às vezes chega no local, tira uma foto da assinatura da pessoa, do canhoto. Então, este evento ele serve, né, para comprovar a entrega de uma forma mais rápida e também digital, sendo possível tirar uma foto do local da entrega que você está fazendo para a pessoa e poder registrar ali que a entrega foi realizada com sucesso apenas através do registro digital, tá bom? Nós vamos falar aqui também das mudanças que ocorreram na MDFE. Lá atrás nós falamos um pouquinho desse documento, sobre o conceito dele. Nós vamos falar aqui também das mudanças que ocorreram com ele, né, que foram básicas também, mas ocorreram algumas mudanças. A primeira mudança aí foi a ampliação do número sequencial do evento. O que acontece? Quando um evento é registrado, né, ele relacionado com a MDFE, ele é um evento, quando registrado, ele sempre tem um número sequencial, né? Cada evento registrado por MDFE, ele é gerado um número aí sequencial. Então, antes esse número era composto aí por 2 algarismos na versão anterior. E na versão atual, ele vai ser composto agora até por 3 algarismos. Antes era 2 e agora são 3. Foi uma mudança aí básica, mas é uma mudança aí no número sequencial. Temos também outras 2 mudanças que acredito assim que não impactam tanto aí ao lado das empresas diretamente, mas é importante saber que teve aí a obrigatoriedade do swap header, tornando o mesmo opcional. Então, o que significa? O que acontece aí com esse opcional? Não será mais necessária a utilização desse swap, né, desse
programa aí para obter o XML do documento. Então, é possível obter o XML do documento sem a obrigatoriedade aí deste programa em específico. Uma outra mudança também, houve o desuso. O desuso é o quê? Não será mais usado 2 códigos de rejeição, que é o código de rejeição 266 e 249. Então, esses 2 códigos de rejeições existiam para emissão de MDFE e as rejeições não serão mais utilizadas. O que são essa rejeição? O 266, ele é quando o estado, né, da chave de acesso, o primeiro estado da chave de acesso difere do estado do web service. Então, ele deixa de existir aí essa rejeição. O segundo é a rejeição 249, que antes ele verificava, né, o estado da chave de acesso, era diferente do estado do web service também. Então, ele deixa de existir. Essas duas rejeições existiam, porque às vezes o documento ele era emitido em uma UF e o web service de aprovação desse documento era de outra UF. Então, aí acontecia às vezes essa rejeição, então essa rejeição deixa de existir e não vai mais impactar na autorização aí do documento. Bom, para finalizar, foram esses, tá? As principais alterações que nós achamos relevantes levantarmos aqui e frisarmos. Importante também orientamos que o Manual de Orientação do Contribuinte do CTE na versão 4.00 ele está disponível no Portal Nacional lá dos documentos eletrônicos. Mas aqui no nosso material, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você já vai ter acesso a esse manual de orientação completo. Nós orientamos que vocês possam analisar, né, todas as alterações feitas junto ao manual do contribuinte para poder emitir os documentos de forma que não ocorra nenhuma rejeição, né, que não seja rejeitado aí o documento e não venha acarretar aí em problemas para as empresas através de notificação do fisco. Então, é muito importante que nós todos, né, analisemos aí todas as empresas no ramo de transportadora, analise o manual de orientação para mais detalhes, baseado também neste nosso material, onde apontamos aí de forma mais detalhada também sobre as alterações, tá bom? Então, em relação ao conceito, foi isso. Agora eu vou estar apresentando para vocês o espaço legislação que eu comentei lá no começo. Nós temos um espaço legislação, inclusive esse webinar vai ser gravado, então se você tem aí uma pessoa da sua equipe que não conseguiu acompanhar o nosso webinar hoje no ao vivo, vocês podem estar orientando eles a assistir depois essa apresentação que será gravada e disponibilizada lá no nosso espaço, tá bom? Eu vou estar aqui apresentando. Então, nosso espaço legislação, o link aí de acesso é espaço legislação, tá? Sem acento, sem cedilha, .totos.com. Assim que vocês entram no nosso espaço, vai ter aí uma opção de vocês poderem cadastrar. Nesse cadastro, você vai colocar seu nome completo e o seu e-mail. Todas as terças-feiras você vai receber a notificação das nossas principais notícias, que foram as 3 principais notícias que foram feitas aí, comunicadas no nosso blog fiscal. Vocês vão receber todas as terças-feiras aí as principais notícias, serão notificados por e-mail. Bom, começando aqui, no nosso primeiro tópico do espaço legislação, nós temos o calendário. Esse calendário, ele é uma ferramenta muito importante aí para os nossos clientes e usuários. Lembrando que o espaço legislação ele é gratuito, tá? Então, quem é cliente pode utilizar e também quem não é nosso cliente, é simpatizante aqui da TOTS, também pode estar utilizando nosso espaço legislação. É totalmente gratuito todos os conteúdos que nós temos aqui.
Então, voltando aqui, como eu estava falando do calendário, o calendário, ele notifica aqui todas as obrigações acessórias que vão ser entregues naquele dia, naquele mês. Então, se eu venho e coloco aqui o filtro estadual, filtro, vamos dizer aqui, área fiscal, eu posso colocar o KNAI ou eu posso escolher o estado. Vou escolher aqui escolher Minas e filtrar. Então, aqui aparece que sexta-feira, dia 3, tem uma DAP, dia 15 tem o SPED, e aqui tem outras, de acordo aí com o KNAI, tem as outras datas aqui para enviar o DAP. Também aqui, se nós formos no federal, eu também consigo essas informações, tá? Filtrar o que tem de obrigações, tanto obrigações como guias de pagamento, tá? Tanto de ICMS ou como de tributos federais. Eu também consigo fazer esse filtro e ter todas as datas aqui disponível para não perder nenhum prazo. O mais legal também do nosso calendário, dessa ferramenta, é que você pode fazer a importação para sua agenda do Google. Então, se você tem uma agenda do Google aí que você utiliza, você pode clicar aqui em importação. Ela vai fazer toda a importação das datas para a sua agenda direto do Google. Então, se você lá na agenda do Google, você geralmente recebe notificações. Então, se você fizer a importação, você também vai receber a notificação do nosso calendário ali, que, por exemplo, a obrigação vai vencer naquele dia. Então, é uma ferramenta ótima aí, de um controle muito bom para quem tem um dia a dia corrido aí, tanto na área do fiscal, como do contábil, RH e também da saúde. Portfólio. Neste campo portfólio, nós temos um mapa disponibilizado aí, um mapa de obrigações fiscais. Nós temos aqui mapeados todas as nossas linhas de produto e baseado nessas linhas de produto, quando nós flegamos aqui, escolhemos, né, uma linha de produto, nós conseguimos ver que dentre as linhas, quais obrigações cada linha atende. Então, aqui nós temos o bloco K, CIAP, CID, COFINS, apuração de IPI. Com este mapa aqui, através das cores, nós conseguimos entender o que cada linha atende e o cliente pode analisar e entender aqui qual linha mais é aderente aí ao seu negócio. Atualizações legais. Este campo aqui também é muito bom, tá? Muito útil. Esse campo de atualizações legais, todos os dias nós colocamos aqui, nós subimos as informações do que aconteceu naquele dia em relação à legislação. Então, se saiu uma nova obrigação, se houve uma alteração de data de imposto, se houve qualquer mudança na área aí de importação, exportação, fiscal, tributário, de cada estado também, ou federal, será colocado aqui nessas atualizações legais diariamente. Por exemplo, aqui temos Paraíba, houve uma mudança no ICMS, houve uma mudança no ICMS também de Pernambuco e assim por diante. Todos os dias, se você quer se manter atualizado, pode entrar aqui no campo atualizações legais, vocês vão ter as principais atualizações do dia, tá? RH Informa também é um campo aqui, se você clica nele, ele te direciona a outra página só voltada para o RH, então o RH aqui também tem as notícias principais do dia, tem várias informações voltadas mais para a área de RH. Voltando aqui também, nós temos o campo biblioteca, que foi o que eu citei para vocês. Neste campo biblioteca nós temos, clicando aqui, nós temos um vídeo, vai ser direcionado para a nossa página do YouTube. E lá na nossa página do YouTube vai ter todos os webinars que nós já tivemos, inclusive este que está sendo realizado hoje também vai subir aqui na nossa página do YouTube, no nosso espaço legislação. Ele está demorando de carregar aqui um pouco, mas acredito que seja por causa da minha internet, tá? Mas clicando aqui na biblioteca vídeos, você será direcionado para a nossa página aqui do YouTube e vai ter os outros webinars todos aqui, só procurar o que lhe interessa e poder assistir novamente quantas vezes quiser. Temos aqui também na nossa biblioteca conteúdo.
Dentro do conteúdo, nós escolhemos alguns temas que são muito relevantes aí, tanto na área tributária e trabalhista. E nós criamos página. Dentro dessa página, nós colocamos conceito, obrigatoriedade, de forma mais detalhada, porque nas páginas nós conseguimos incluir o máximo de informações possíveis. Então, nós temos página sobre social, nós fizemos um momento legislação ano passado abordando vários temas que foram muito importantes que entraram este ano. Então, se você não conseguiu participar, quer assistir, pode entrar aqui e ver também o nosso conteúdo sobre esse momento. Tem também o assunto sobre partilha do ISS, DPIS, NFSE Nacional, Bloco K, DCTF Web, que é um assunto que está muito importante aí também. Teve o REINF. Temos todas essas páginas com os principais assuntos aí, tá? Vocês podem explorar todos os nossos conteúdos. E aqui também uma ferramenta muito importante que nós temos o classificador fiscal. Nós temos uma demo sobre ele também na nossa biblioteca do Espaço de Legislação. Se você quiser conhecer também, fique à vontade. O nosso classificador fiscal ele é uma ferramenta via chatbot. Ele classifica toda a sua operação fiscal, né, através então do NCM. Você cita ali via chatbot o NCM. Ele vai te pedir todo a descrição da sua operação, você vai dizer, e ele vai te devolver um relatório com o cálculo ali de todos os tributos fiscais, CFOP daquela operação, tanto de entrada como saída, ICMS, CMS-ST, MVA, todos esses cálculos são feitos aí dentro do classificador fiscal. Então, se você tem interesse em conhecer, clique aqui, crie uma conta grátis, você tem acesso a 5 consultas gratuitas aí para poder utilizar de acordo com a operação da sua empresa hoje, tá? Então, o que eu tinha para demonstrar em relação ao conceito espaço legislação era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui no nosso chat. Eu vou passar a palavra aqui agora para a equipe que está aqui nos acompanhando. Eles vão trazer aqui algumas informações importantes em relação ao produto. E após, nós vamos dar aqui uns 5 minutinhos, caso vocês tenham alguma pergunta, ou se querer elaborar depois, podem estar enviando no e-mail também, que eu vou estar mostrando ao final, tá bom? Fábio e Felipe. Bom dia, pessoal. Quem está falando é Fábio. Eu trabalho aqui na equipe do TMS, na parte de transporte. E o que eu tenho para falar é assim, a parte do geração de evento, o sistema hoje já atende, tá? Então, se vocês precisarem gerar um evento de desacordo, o sistema já está atendendo, tá? Quanto às outras melhorias, a partir do mês 4, a Cefaz vai liberar para a gente a parte de homologação, tá? Então a gente vai precisar aí de um tempinho para a gente testar e a partir do mês 6 vai estar liberado em produção. Nós já estamos trabalhando aqui para fazer os ajustes no sistema e acredito que na primeira quinzena de abril já vai ter um pacote para vocês testarem isso em homologação, tá? Que aí vocês terão um prazo aí de 45 dias para testar e até o mês 6 que vai entrar em produção. Mas a parte mais crítica aí é o evento de desacordo, né, que hoje já funciona, né? Hoje já funciona tanto com o evento de desacordo e com a carta de anulação, né? Então o sistema já está preparado. O que vai acontecer com as alterações? A carta de anulação não será mais obrigatória, somente o evento de desacordo, tá? E a alteração no sistema será tanto na parte do Proteus quanto na parte do TSS. A maior parte da alteração será no TSS, que é as partes de validação com a Cefaz. Então, quando vocês receberem um pacote de atualização, aí vocês terão que atualizar o TSS e o Proteus. Tudo bem? Felipe, você quer complementar alguma coisa aí? Quero sim. Bom dia, pessoal. O Felipe aqui do TMS do Proteus. Deixa só um complemento que o Fábio falou. A gente já tem uma issue interna aqui, uma issue que a gente está tratando essas adequações aí da legislação, tá? Quem quiser
abrir um ticket no suporte aqui, e eles associam automaticamente lá. Então, assim que a gente finalizar, vocês já recebem essa atualização. A gente também vai colocar no TOTUS News, que é aquela tela que a gente abre o Proteus. Ela já mostra ali, então se vocês quiserem acompanhar, a gente também está soltando para a semana que vem. Tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Não sei se alguém tem alguma dúvida. A Letícia perguntou aqui, Letícia, eu não sei se já responderam ou não. Eu Tá? respondi aqui, Felipe. O Respondeu? prazo, a data para os eventos, até agora a gente não recebeu nenhuma alteração. Então, até o que está divulgado é o que está lá, que é 45 dias, né? Então, o prazo permanece os mesmos, né? Agora, não sei se você faz alterar. Por enquanto, pelo que nós pesquisamos aqui, Isso. não teve nenhuma Nada, alteração. nada Agora, quanto mudou. às barreiras fiscais, Letícia, isso daí a gente não tem como responder, né? Se as barreiras fiscais estão preparadas lá para passar sem o caminhão passar sem o CTE impresso e sem o manifesto impresso. Daí eu acho que a gente não tem como a gente responder. Aí a gente teria que abrir um chamado, talvez, o pessoal da RNTC, a NTT, né? Se eles estão preparados. Tá? Eu acredito só um complemento que esse que o Fábio falou. O que a gente precisa ter não tem o físico, mas em forma digital a gente precisa ter. Então, no celular, enfim, no motorista, a gente precisa ter esses documentos, tá? Para que ele tenha um acesso fácil em forma digital, mas precisa, tá? Não precisa ter impresso físico, mas digitalmente precisa ter, tá bom? E referente ao Um evento sucesso de vai ser. sucesso, E, então, se ele vai ser o suficiente para fazer o retorno, aí também como a gente é do produto, né? A gente teria que ver com o fiscal aí, né? Com a Letícia, talvez possa responder para a gente isso daí. Eu acredito que pode sim retornar com isso daí, porque hoje, né, o pessoal assina no verso e retorna com o mesmo documento, né? Ou gera um CTE de retorno. Agora, com o evento de retorno, aí a gente precisaria ver com a equipe de fiscal. isso. Aí a gente fala aqui com a Magali e a gente disponibiliza também aí no portal da TOTUS aí que ela mostrou aí, tá bom? Isso, nós estaremos Do disponíveis. espaço legislação, perdão, que eu estava esquecendo disso. Isso. Isso. Muito obrigada, tá, Fábio e o Fábio e o Felipe que está aqui com a gente. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos em relação ao produto. Nós vamos aqui ao chat um pouquinho. A Letícia, ela pergunta assim: quanto aos prazos permanecem os mesmos? Para a situação de registrar o evento, prestação de serviço em desacordo e emissão do CTS substituto. Letícia, os prazos continuam o mesmo, tá? Que foram disponibilizados lá na nota técnica. Então, os prazos, ele consta lá em homologação, ele consta 2 prazos, em homologação e produção. Os meninos aqui também trouxeram que vai estar disponível a ferramenta aí um pouquinho antes para vocês conseguirem testar. Então, as datas lá tá a partir de abril e a partir de junho. Abril, homologação, e junho, a parte de produção. Os prazos se mantêm sim, tá bom? Por enquanto, não houve nenhuma prorrogação aí por parte do governo. A Letícia também falou. Magali, deixa eu cortar, desculpa cortar. Imagina. A gente já tratou essas questões aí, eu acho que você caiu aí, não Ah, tá. perdeu, É mas que eu caí aqui, mas isso. Não, tá. mas não tem problema, tranquilo. Ah, tá bom. E tem mais um último ponto que a Paula perguntou agora. Ó. Durante o período de homologação, que ocorrerá agora entre abril e junho, CTE de anulação deverá ser emitido para posterior. Olha, eu acredito. Aí, eu não sei, Magali, se você tem mais propriedade para falar. Uhum. Eu acredito. Pode citar, pode falar, pode continuar. Felipe. Não, eu acredito que a gente ainda, como está em homologação, acredito que a gente ainda tenha que emitir esse CTE, certo?
Sim, o que acontece? Durante o período de homologação, o, o CTE de anulação ele ainda vai continuar sendo emitido, porque é um período de homologação que os clientes vão estar fazendo os testes para ver se a nova funcionalidade aí vai estar em acordo. Então, a partir do momento que começa em produção, aí ele vai ser obrigado. E aí, caso a parte de aí da anulação, ela não vai estar mais disponível. Vai ter que ser um CTE substituto, tá? Então, aí na parte de homologação ainda vai estar disponível sim, para fazer da forma antiga. Tá bom? Eu tô olhando aqui, me parece que a Paula é a última pergunta, né, Felipe? Não Perfeito. temos mais nenhuma. Tá. Deixa eu voltar aqui para o meu PPT. Então, aqui, gente, é o encerramento, tá? Muito obrigada pela participação de vocês aqui no chat. Ô, Temos mais Magali, duas desculpa perguntas. cortar, tem mais duas. O Edson está perguntando aqui, ó, em que momento vai ser descontinuada no TMS. Ô Edson, anulação, hoje, se a gente já temos no TMS lá, se você selecionar quando você vai fazer a anulação do CTE, a gente já tem a opção lá de desacordo, tá? Então hoje você já consegue usar, mas a gente vai descontinuar assim que a gente finalizar os testes, descontinuar oficialmente quando a gente finalizar os testes e eu acho que é bem prudente a gente finalizar quando realmente entrar na produção, que vai ser em junho, tá? Porque vai que alguém ainda queira utilizar, então a partir do dia 1º de junho, não sei qual que é a data exata, a gente descontinua no TMS oficialmente, tá? Isso, temos mais uma aqui da Michele. Temos material da TOTUS para acesso no ambiente de homologação para esta nova funcionalidade? O Felipe também pode responder para a gente. Vamos lá. Michele, é o seguinte, você consegue abrir um ticket no suporte, a gente tem uma issue interna que a gente está tratando isso. Então, assim que a gente disponibilizar isso, que vai ser agora na primeira quinzena, porque a gente ainda precisa fazer os testes na homologação, a gente solta a documentação, tudo certinho lá. Então, assim que a gente resolver, se você puder abrir um ticket no suporte perguntando disso, o pessoal já associa. Então, a gente resolvendo, a gente já manda, vocês já recebem toda a documentação e orientação certinho para executar aí esse novo processo, tá? Complementando aí, né, Felipe? A Cefaz mesmo não liberou um ambiente de homologação pra gente, né? Então não tem nem como a gente testar, né? Então por isso que a gente está falando esse prazo aí, né? Primeira quinzena do mês 4. Então a Cefaz vai liberar no mês 4 o ambiente de homologação, a gente precisa de tempinho para testar e depois vai a PET aí, como o Felipe falou. Sim, também temos os nossos canais de comunicação, também aí do TOTUS News, né, Felipe? Também posteriormente será realizado comunicados aí para vocês de como vai proceder em relação a quando for liberado o ambiente de homologação, tá bom? Bom, agora Exato. acredito que aqui as perguntas se encerraram. Caso vocês tenham mais alguma pergunta, não conseguiu elaborar agora aqui no nosso webinar, pode estar encaminhando para o e-mail evento.responde@totos.com.br. Lá nós estaremos avaliando cada uma das perguntas e estaremos respondendo para vocês de forma individual, tá bom? Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do Fábio e do Felipe, muito obrigada. Quero agradecer também a presença de todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso próximo webinar, tá? Estão todos desde já convidados. E estamos à disposição aqui para qualquer dúvida, tanto no e-mail ou também via ticket aí, via chamado que vocês podem estar abrindo no nosso canal. Então, é isso, pessoal. Tenham todos um bom dia, tá? Muito obrigada. Valeu, obrigado. Falou, pessoal. Obrigado.